Fala, nação! Tá começando mais um Eu Só Falo de Flamengo. E agora sou Mengão. Em outro patamar. Fala, nação! Tô de volta. Fiquei um tempinho sem gravar vídeo novo aqui pra vocês. Não consegui por alguns probleminhas, mas tamo de volta. E você que tá por aqui, que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sino de notificação pra não perder as novidades aqui no canal. E vamos falar do jogo. O Flamengo empatou 0-0 contra o Fluminense pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no que pra mim foi o melhor jogo da temporada do Flamengo. O Flamengo teve um domínio absoluto sobre o Fluminense no jogo, durante todo o jogo. É verdade que o primeiro tempo do Flamengo foi quase perfeito, faltou o gol, né? Mas o segundo tempo o Flamengo, diferentemente de muita gente que tá falando aí que o Flamengo é arame liso, que o Flamengo com um jogador a menos não consegue jogar, o que é verdade, mas nesse caso o Flamengo conseguiu jogar o tempo todo na defesa do Fluminense, né? Um time que tocava a bola no campo de ataque, diferentemente de jogos anteriores. Então, o Flamengo com posturas diferentes, né? Até por uma questão física, porque o Flamengo se doou muito no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu dominar e controlar o jogo durante os 90 minutos. A gente viu o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, o mais próximo do estilo que o Sampaoli quer implementar no Flamengo, né? Então, o Flamengo que vive tentando atacar. Excelente jogo do Flamengo, muito diferente da narrativa que estão tentando implementar aí para poder limpar um pouquinho a barra do Fluminense, né? A chuva de comentários tentando implementar uma narrativa de que o Fluminense mostrou uma nova faceta, né? Uma faceta defensiva, um time com uma defesa sólida, consistente, que segurou o placar, como se esse tivesse sido o grande destaque do jogo. E não foi o que a gente viu. A gente viu um Flamengo que dominou o Fluminense, que teve inúmeras chances de sair vitorioso do Maracanã ontem e que esbarrou mais uma vez na falta de precisão. O Flamengo não conseguiu ser consistente nas chances claríssimas que teve. Então, assim, mérito para a defesa do Fluminense, obviamente. O Fluminense defendeu bem, principalmente ali quando o Felipe Melo é expulso. E aí o time basicamente começa a se defender com 9 atrás da linha da bola. Mas o Flamengo ainda assim povoou com muitos jogadores o campo de ataque e tentou de inúmeras formas construir jogadas de gol, que infelizmente ontem esbarrou aí nessa decisão final, né? Que o Flamengo tem tido esse problema durante a temporada. E ontem no jogo aconteceu uma coisa bizarra. Fim do jogo, né? Flamengo tentando ali conseguir achar o gol. E aí numa jogada completamente aleatória, né? Numa das raras vezes que o Fluminense chegou ao campo de ataque. E aí acontece uma coisa bizarra, o Santos vai tentar defender a bola e ele quase entrega um gol de graça para o Fluminense no momento crucial do jogo. Então, assim, não adianta o Flamengo ter 10 jogadores fazendo um jogo consistente, o melhor jogo do Flamengo na temporada, e a gente tem um goleiro que a gente não pode confiar, porque num lance ele entrega o gol e entrega, obviamente, o jogo pro adversário. A gente não pode se esquecer aqui que o Fluminense, antes do apito inicial, era considerado favorito para esse jogo. O momento do Fluminense apontava que o Fluminense iria até mesmo passear em cima do Flamengo. Era o que diziam a maioria dos comentaristas e analistas, né, de futebol antes da partida. E a própria torcida do Flamengo, né, aceitava de muito bom grado ali o empate, porque a gente sabia que o empate deixaria a temporada do Flamengo 2023 viva. Mas ninguém esperava o que aconteceu na noite de ontem. Ninguém esperava que o Flamengo fosse ser tão superior ao Fluminense. Fisicamente, a gente já viu evolução no time, né? O primeiro tempo do Flamengo marcando alto, não deixando o Fluminense respirar, jogadores muito concentrados e muito aplicados taticamente, né? Já demonstram que o Flamengo teve uma evolução considerável na parte física. Mas a gente ainda vê que, mesmo o Flamengo jogando o melhor jogo da temporada,
individualmente, vários jogadores ainda estão muito abaixo. Como fica claro ali, né, nos lances que o Arrascaeta acaba perdendo os gols, né? O Arrascaeta não é acostumado a perder os gols que perdeu. Aquela cabeçada que ele dá de frente pro gol sozinho e a bola sobe, aquilo ali o Arrascaeta não costuma perder e mostra que o Flamengo ainda tem margem de crescimento. Porque esses jogadores, eles ainda podem se recuperar, eles ainda podem jogar na temporada. O Arrascaeta ainda não apresentou um bom futebol nessa temporada e fazer com que o Flamengo jogue ainda melhor. E sobre os destaques do jogo, a gente pode citar o meio-campo do Flamengo, né? O Gerson voltando de lesão, fez uma grande partida, jogando mais adiantado, né, que é onde ele rende melhor. Pulgar novamente, dominando o meio-campo, jogador que garantiu a posição, não tem outro substituto, não tem outro jogador que vai ali competir com ele nesse momento, né? E negativamente a gente pode citar, né, o Wesley. O Wesley, fica claro que o time do Flamengo não confia no jogador. Em vários momentos a gente viu o Wesley até dando mais opção de passe, né? E sendo um jogador com mais campo para progredir, mas o time do Flamengo não toca a bola para ele porque sabe que o Wesley tem errado muito nas tomadas de decisão. Então a gente tem um lateral direito que o time não confia, e isso tá claro, ficou claro no jogo de ontem. Da mesma forma que a gente tem um goleiro também que visivelmente a gente tá conseguindo ver alguns lances que os jogadores do Flamengo não confiam tanto assim no Santos, né? E o Santos não passa por uma boa fase, e isso tem refletido muito no comportamento dos jogadores no campo e no comportamento do próprio Santos. E chegou a hora de rançômetro. Bom, acho que ontem ninguém fez uma partida tão terrível assim, mas eu não posso deixar aqui de deixar o meu ranço de hoje com o Wesley. O Wesley, eu acho que ele tem que dar alguns passinhos para trás, para amadurecer, treinar, né? Tentar ter mais confiança, treinar ali a tomada de decisão das jogadas, que é algo que ele erra bastante, né? Enfim, crescer um pouco, se desenvolver como profissional, né? Porque ele tá muito abaixo. Acho que ele tá sentindo a responsabilidade de ser o titular absoluto da posição, visto que o Flamengo tem os jogadores lesionados, né? Mas ele tem que dar esses passinhos para trás. E meu ranço de hoje vai pro Wesley. A torcida do Flamengo deu um show ontem no Maracanã. Lembrando aqui que era mando de campo do Fluminense, então a maioria da torcida era tricolor, mas a torcida do Fluminense ficou muda durante boa parte do jogo, enquanto a gente ouvia a minoria, né, no jogo de ontem, na torcida do Flamengo, fazendo muito barulho. Parabéns aí para a nação pela aula de arquibancada que deu no jogo de ontem. O desempenho do time foi muito bom, o resultado não tanto, né? O Flamengo merecia ter saído vitorioso no jogo de ontem, mas isso dá uma amostra interessante do que pode ser o resto de temporada, né? O fim de temporada do Flamengo nesse ano, né? É torcer para que o primeiro tempo, principalmente o futebol que o Flamengo desenvolveu no primeiro tempo, seja o ponto inicial, né, o ponto de partida do que esse time pode apresentar, e a gente sabe que pode apresentar, e a gente sabe que o Sampaoli gosta de jogar da forma como jogou no primeiro tempo. Então, torcer para o Flamengo continuar evoluindo, né, e desenvolvendo esse futebol que apresentou no jogo de ontem. Tudo aberto para o jogo de volta, 0-0, né? Quem ganhar leva, empate vai para os pênaltis. É um jogo muito aberto, as duas equipes têm muita qualidade. A gente vai estar com maioria, né, mando de campo do Flamengo. Muito provavelmente a gente vai ver algo muito parecido com o que foi contra o Atlético Mineiro, né, o jogo do inferno. O Flamengo realmente vai para a guerra nesse jogo, a torcida sentiu o momento do Flamengo na temporada. Bom, o Flamengo agora tem uma sequência de jogos no Maracanã, vai viajar pouco, né? Então é o momento do time engrenar. Próximo jogo, Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians não passa por um bom momento, então é a chance do Flamengo ganhar confiança na temporada, né? E a gente espera que a temporada, enfim, tenha começado para o Flamengo, né? Nação, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, aproveita, ativa o sino de notificação, compartilha o vídeo para chegar a mais gente e deixa seu comentário aqui, me diz qual você acha que foi a coisa mais bizarra do jogo de ontem e quem é o seu maior ranço do momento no Flamengo. Saudações, até o próximo pós-jogo e aqui eu só falo de Flamengo. E agora sou Mengão. Em outro patamar.